como vai? Tudo bom? Eu estou bem. Eu estou bem porque eu estou pronta para me encontrar com você. E eu quero que seja um belo encontro, mais uma vez. Que Deus te abençoe, que você fique muito à vontade aqui com a gente. Inclusive para perguntar, para participar, porque nós gostamos muito da sua companhia, da sua participação. Lá na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Hoje nós vamos falar sobre um tema denso, mas está dentro desse período que nós estamos ainda a respeito do mês amarelo no combate ao suicídio, à ideia suicida, mas também dando um suporte e atenção especial às pessoas que têm um quadro depressivo, um quadro de adoecimento emocional e mental e com o despertar de pensamentos suicidas, e nós precisamos dar atenção a essas pessoas. É tempo de nós, e já passou do tempo de nós desmistificarmos a doença, a depressão, de falarmos mais abertamente sobre ela e de enxergarmos caminhos para nós sermos conduzidos e irmos conduzindo outros para uma expectativa de vida e nunca de morte. Mas devemos entender o tema suicídio. Os meus convidados de hoje têm histórias e nós estaremos ouvindo essas histórias e sendo acompanhados pelo Dr. César Vasconcelos de Souza, que é psiquiatra e é o meu primeiro convidado a apresentar nesta noite. Bem-vindo, muito bom tê-lo mais uma vez. Obrigado, Arleide. É um prazer estar aqui de novo com você, com os convidados. Obrigada. Tenho certeza que vai ser um programa assim, bastante útil para as pessoas que estão nos assistindo e que estão sofrendo e que vão aqui receber instruções de como lidar com esse sofrimento. Ótimo. E tenho também a Raíssa Barros. Ela é filha de uma convidada que já esteve no meu programa como testemunha de alguém que sobreviveu à depressão e à tentativa de suicídio. Está no nosso canal. E eu quero agora, hoje, trazendo a Raíssa aqui no programa, ouvir a versão de alguém que acompanha como familiar, como sendo filha e filha única. Qual é a versão dela nesse sofrimento que é da família? Raíssa, muito obrigada por sua presença. Obrigada, Muito obrigada por vir meu. falar de um sofrimento tão pessoal. Obrigada. Jaqueline Kellen, ela esteve num processo longo de adoecimento emocional e mental também, num estado de depressão muito profundo e tentou o suicídio algumas vezes. Hoje ela vem dizer como passou por este período, como enfrentou este período, como saiu dele, como está hoje, como é a experiência de alguém que pode contar de uma outra fase muito difícil e como ela está agora, e por quê, e como ela chegou e está aqui com a gente hoje para contar essa continuidade de uma história de vida. Jaqueline, obrigada por ter vindo, obrigada mesmo. Obrigada, Arleide, um prazer estar aqui com você. Obrigada. Então, vou começar com você, Jaqueline. Você foi uma profissional, é uma profissional, mas durante muito tempo você trabalhando no mercado financeiro, um ambiente de trabalho muito pesado, muito estressante, e você ali naquele momento auge da sua carreira profissional, você se viu muito doente, e aí vem parte da sua história e o suicídio como sendo uma ideia muito presente. Fala um pouquinho desse período tão difícil da tua vida. Então, o mercado financeiro ele é um mercado muito tenso, né? A gente sofre muita pressão e eu me vi numa situação assim que eu não sabia o que eu fazer, né? Eu não sabia como lidar com aquilo, aquela tensão, com aquela pressão. E eu fui adoecendo aos poucos, mas eu não sentia que eu estava doente, né? Eu achava que era coisa do trabalho, mas eu percebi que foi ficando pior, foi ficando pior, foi ficando pior. E chegou uma hora que eu comecei a ter arritmia cardíaca no trabalho, né? E aí eu me vi, eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo, né? Comecei a ter tontura, dor de estômago, às vezes eu ia ao hospital, ficava tomando soro. Um belo dia eu conversei com meu marido e falei, Tiago, eu não consigo mais voltar. E eu fiquei na cama, no chão, às vezes eu ficava no chão, meu braço ficava mole. Eu tinha vontade de enfiar a cabeça embaixo da cama, eu tinha vergonha, eu tinha
uma dor no peito, assim, como se fosse uma agulha, assim, no meu coração, muito ruim. E aquilo, eu falei, eu não queria acreditar que eu estava com depressão, né? Mas eu estava com depressão. Alguém tinha te alertado? Algum médico? Alguma coisa já tinha acendido para você? Estou com depressão? Ou você fugia dessa Eu possibilidade? fugia dessa possibilidade. Fugia. Eu fugia. Como começou a vir a ideia suicida? Então, Daileide, quando a gente... Primeira coisa, é buscar ajuda. Né? A gente precisa buscar ajuda, precisa tomar remédio, só que até os remédios fazerem efeito, vai aí uns 10, 15 dias, né, doutor? Mas aí você lembra, assim, do dia em que você desejou morrer, a sua primeira vez? Lembro. Lembra? Primeira vez. Foi com fio do secador, por incrível que pareça. O fio do secador, eu fazia uma automutilação, né? Eu pegava o fio do secador e jogava nas minhas costas, de um lado para o outro, me debatendo. E eu tentei enrolar no pescoço, meu marido me segurou na hora, tirou, me levou para o chuveiro. Doutor César, não é algo planejado, acontece, a angústia é tão grande que o indivíduo, ou pode acontecer de planejar, como se dá ou acontecem essas ideias suicidas, como elas vêm? A pessoa pode ter ideias suicidas por causas diferentes. Pode ser uma questão de uma pressão de trabalho, no caso da Jaqueline, numa pessoa sensível, pode ser o rompimento de um relacionamento, pode ser a perda de um parente muito querido, pode ser uma vergonha financeira, uma queda financeira com uma vergonha, uma sensação de que é incapaz de cuidar da família, pode levar ao suicídio também, abusos, pessoa é vítima de vários tipos de abuso moral na empresa, vários abusos, pessoas que têm uma crise psicótica, pessoas que têm uma overdose de medicação de droga também. Então, as causas são variadas. Pelo que a Jaqueline está falando ali, a gente vê que ela estava num ambiente de trabalho com muita pressão, imagino que você tinha uma carga de trabalho grande, né? E talvez você vulnerável. Então, você foi aguentando isso durante algum tempo, a pessoa vai aguentando, e às vezes há alguma perda que depois acontece mais uma lá 3 anos depois outra, às vezes tem um acúmulo de perdas, e que a pessoa passa por cada perda, vai meio que empurrando com a barriga, como se diz, mas chega uma hora que ela fica esgotada, tem uma hora que aquela última perda ali é a gota d'água para levar a pessoa para um quadro depressivo. No caso dela, parece que foi um quadro depressivo e talvez o esgotamento, a chamada síndrome de burnout, né? De esgotamento. Então, a pessoa, quando vai chegando nesse ponto de acúmulo de perdas, de esgotamento mental e físico, ela começa a perder a esperança de que vai ter uma saída, que tem recuperação. E ela começa a ruminar pensamentos predominantemente trágicos, de desesperança, pensamentos de desajuda, meu marido não consegue me ajudar, embora seja uma boa pessoa, meu pai, minha mãe. Então ela começa a sentir sozinha na vida e acha que não tem uma saída para aquela situação dolorosa que ela está vivendo. Então, quando a Jaqueline falou que também tinha essa automutilação, a automutilação é uma atitude que a pessoa tem para machucar o corpo. Pode ser se batendo, pode ser bater a cabeça na parede, pode ser se cortando, né? É uma maneira da pessoa machucar o corpo para aliviar alguma dor da alma, né, do espírito, da mente, que ela não consegue, talvez, nem entender qual é e não sabe lidar com ela. É como uma forma de mascarar a dor emocional, criando uma dor física, né? Então, o processo também de tristeza que vai se cronificando, ele altera a bioquímica cerebral. E a bioquímica cerebral, quando fica alterada, é diferente como que funciona o cérebro da pessoa deprimida. A pessoa deprimida, o cérebro não funciona, tem várias áreas que apagam, como se desligassem várias luzes e fica naquela penumbra de pensamento. E aí, na pessoa sensível, com a penumbra de pensamento, o pensamento não consegue funcionar muito bem, uma série de perdas ao longo da vida, cansaço físico, ela começa a pensar em coisas trágicas e aí acho que a solução é se matar. Raíssa, eu entrevistei a sua mãe e a sua mãe dizia que era muito comum e as pessoas dizeriam assim, mas o que você tem? Qual é o problema? Uma mulher tão bonita, tão jovem, etc.
e ela tentou suicídio algumas vezes, a última pulando de um prédio do 3º andar. Sobreviveu, graças a Deus. Esse programa está disponível no nosso canal no YouTube, quando uma sobrevivente, outra sobrevivente, conta como foi, como ela viveu toda essa experiência. Mas você, enquanto filha, como foi lidar com uma pessoa que por vezes tentou morrer? Eu sinto que o meu pai, ele teve uma importância muito importante. Ele me orientava muito e ele me preparava para caso isso viesse a acontecer. Então ele sempre falava, filhinha, fique atenta, porque a mamãe, às vezes, ela quer morrer e pode ser que algum dia ela consiga. No dia que ela saltou do prédio, ele teve muita sabedoria ao me contar. Ele apenas me ligou e falou, me encontre no hospital. Ele já estava com ela e eu me recordo de ouvir os gritos dela no telefone, gritos desesperadores. Eu nunca vou me esquecer daquilo na minha vida. Eram gritos que eu não consigo descrever. Ela já estava no chão, esperando o resgate chegar. E eu fico pensando o que aconteceria se ele não tivesse sido tão sábio e falar, me encontre no hospital, ou se ele tivesse falado, sua mãe se jogou de um prédio. Como eu reagiria? Eu poderia ter saído com o carro e até mesmo eu feito uma besteira. Então, naquele primeiro momento, é importante que as pessoas ao redor saibam como lidar com aquilo, falar de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira mais generosa. Seu pai foi cuidadoso. E enquanto ela ainda estava em sofrimento, antes deste episódio especificamente, no dia a dia de vocês, o cuidado com ela, tinha uma apreensão da sua parte, um cuidado de ver a sua mãe no quarto sozinha? Você tinha uma atenção na família? Sempre. O meu pai, ele sempre cuidou dos medicamentos dela, aquele controle para não deixar por perto, para não ingerir uma dose muito alta de medicamento. Às vezes, no momento de tensão, você fica olhando, tem faca, tem vaso, tem vidro, tem alguma coisa por perto. Então, assim, muita atenção e muito cuidado. E, às vezes, na rotina do nosso dia a dia, nós nos esquecemos que nós estamos convivendo com uma pessoa doente. Então, a gente acaba falando mais rude, palavras que machucam, aí você lembra, isso pode ocasionar coisas que agravem essa situação. Então, assim, muito cuidado no falar, no agir e sempre demonstrando amor. Olha, eu estou aqui, você tem com quem contar. Porque por diversas vezes ela passava uma semana na cama sem comer, sem nem beber água. Então, por vezes, eu tive que ser forte, por mais que ela seja minha mãe, sempre respeitando muito. Mas eu tinha que ser forte, falar, você vai levantar, você vai sair daqui porque você vai viver. Você não vai morrer. Porque, por vezes, os médicos falavam, se ela não comer, se ela não beber hoje, ela vai morrer, porque ela já está chegando no limite dela. Então, assim, a família precisa estar muito atenta. É claro que você não pode se sentir como que se aquela responsabilidade fosse sua. Porque vai ter um segundo que você não vai olhar e ela vai estar sozinha. E você não vai poder se responsabilizar caso ela cometa alguma besteira. É isso. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, conversando com o Dr. César Vasconcelos, que é psiquiatra, conversando com a Raíssa Barros e ainda com a Jaqueline. As duas têm uma história ligada a essa ideia de suicídio e tentativa de suicídio. E eu acho esse tema extremamente relevante para nós pensarmos. Cada vez vê-se números maiores de pessoas que tentam suicídio e conseguem o fim, dar cabo à própria vida, e resta culpa, resta o remorso, resta uma família que fica destroçada, dilacerada, os amigos, a família, todos nós perdemos. Então, o que vamos fazer para alertar, para chamar atenção, para dar atenção a quem está doente, a quem tem depressão, a quem precisa fazer tratamento, tomar medicação? É cansativo, é pesado para a família, mas é família, é pedaço nosso e a gente precisa cuidar. Nosso intervalo é bem rápido, já estamos de volta aqui no nosso consultório de família e eu convido você a ficar com a gente. Quero indicar para você a revista Fique Leve, já fiz isso outras vezes, eu fiz outras vezes e estou fazendo outra vez hoje, para quem ainda não tem a revista Fique Leve. Nós colecionamos aqui uma série de informações, artigos,
produzido por psicólogos, pastores, por pessoas interessadas em ajudar você. E é como se fosse um curso para a vida, para você aprender a lidar com as dificuldades, doenças emocionais, por exemplo. Aqui fala de depressão, fala de síndrome do pânico e fala dos remédios, do que usar, de como fazer para ter uma vida mais saudável. Como que você recebe aí na sua casa? Entre em contato com a gente, vai no nosso site novotempo.com/consultoriodefamilia.nt e você vai encontrar ali um banner, clica sobre a revista que aparece, vai preencher um formulário e envia para a gente eletronicamente. Nós vamos receber e mandar para você pelo correio a revista Fique Leve. É de presente, um carinho nosso para você. Pode também ligar para a gente. O número aparece aí no seu vídeo, liga no horário comercial e pede a sua revista, mas é grátis. Comercial é só o horário, tá? A revista não. Dr. César Vasconcelos de Souza, que é psiquiatra, participando aqui com a gente também. Ele tem um site que eu quero indicar para você também, porque ali tem muita informação a respeito de saúde mental. E ele, inclusive, está lançando um jornal, é mais uma ferramenta que ele está lançando para ajudar as pessoas. Mas você acessa o site Jornal Saúde para Você. .com.br, jornalsaudepravocê.com.br. Dr. César Vasconcelos de Souza, que é o psiquiatra que está nos ajudando no programa de hoje, mais uma vez. E o tema é prevenção ao suicídio, como lidar com essa temática, depressão, saúde mental ou doença mental. E essa tentativa de suicídio que muitos morrem de medo até de falar que algum parente, algum amigo que diga quero morrer, quero me matar, deve ser brincadeira, ou leva a sério, mas não sabe o que fazer, o que dizer. Queremos conversar com você no programa de hoje, na continuidade, com o Dr. César Vasconcelos de Souza, com a Raíssa Barros e com a Jaqueline, as minhas convidadas de hoje, a Jaqueline Kellen. Doutor César, vamos fazer mais uma vez um momento terapêutico, mas agora eu vou te entregar a palavra, como psiquiatra. O que perguntar às meninas para que a gente possa aprender com a história de cada uma? É um pouquinho de estatística, inclusive no meu site, doutorcesar.com.br, eu coloquei essa semana passada, vamos falar sobre suicídio, tem essa matéria ali. No jornal saudeparavocê.com.br está só esse jornal aí, tem uma matéria sobre a doença mental e biológica ou psicológica, não tem sobre depressão, mas no doutorcesar.com.br tem sim. Sabe que de 15 a 29 anos de idade é a faixa mais que se comete suicídio. Os jovens é a segunda causa de morte entre os jovens nessa faixa de idade, melhor dizendo, de 15 anos a 29. O Brasil é o 8º país do mundo em índice de suicídio. O primeiro é a Lituânia. E tem a ver com pobreza, com dificuldade financeira, com abuso de álcool. Sabe que o Japão está em 7º lugar, apesar de ser um país de primeiro mundo também. Então, eu queria perguntar para a Jaqueline, que tentou o suicídio algumas vezes, luta com um quadro depressivo, tem se tratado. O que passou para a sua cabeça quando você estava naquela iminência de cometer o suicídio? O que fica na cabeça de alguém que dá o passo para tentar se matar, Jaqueline? Bem, eu sentia uma dor no peito horrível, como se fosse uma dor no coração. E eu não conseguia enxergar as cores direito, assim, era um quadro negro. Além disso, uma dor imensa. Então, eu queria ficar livre daquela dor. Aquilo era muito difícil para mim. Era isso que você pensava, quero ficar livre dessa dor. Nisso, Exatamente o que sua mãe dizia, Raíssa. Eu quero ficar livre disso. E você tinha a sensação de que a dor não teria saída, mesmo tendo apoio do marido, mesmo já tendo ido ao médico, é isso? Mesmo. Mesmo. Quer dizer, então o cérebro, a imagem que depois vai entrar no site, Darleide, essa imagem é uma tomografia computadorizada, na verdade é uma tomografia por emissão de pósito, é uma tomografia mais sofisticada, que ela mostra o cérebro da pessoa deprimida e o cérebro da pessoa recuperada da depressão. No cérebro da pessoa deprimida, são poucos pontos que o contraste pega, mostrando a eficácia do funcionamento de alguns neurotransmissores. E no cérebro recuperado, um monte de pontos volta a funcionar. A gente vê isso na imagem bem nitidamente. Então, pelo que está dizendo, o teu cérebro não conseguia pensar sadiamente, tendo esperança naquele momento crítico, não é isso? Não conseguia. Você estava bloqueada, Completamente. E a sua mãe também dizia, Raíssa? O que sua mãe dizia depois que ela recuperou, que ela saiu da crise, que ela melhorou? O que ela disse sobre... Da hora eu senti o quê?
A diferença que eu vejo entre o quadro da minha mãe e da Jaque, ela falou que que ela tinha consciência, ela queria morrer. Já minha mãe, quando ela tomava um monte de medicamento, ela falava que ela queria dormir eternamente, mas ela não pensava na morte, em caixão, velório, em morrer propriamente dito. Ela pensava como uma saída, né? E quando ela de fato se jogou do prédio, foi num surto. Ela conta que ela nem se lembra, né, como aquilo aconteceu. Ela fala: eu não tive um momento de decidir. Quando eu vi, eu já estava no chão. Então é importante a gente pensar e dizer aqui para o público de casa de que as pessoas que estão se tratando de depressão e que têm ideia suicida, nem todo mundo que tem depressão tem ideia suicida, né? Mas algumas pessoas têm. Então, essas pessoas que têm ideia suicida, estão se tratando, começou agora a se tratar de depressão com antidepressivo, fica vigilante nas primeiras 4 semanas, porque o primeiro efeito do antidepressivo é ajudar a parar de chorar, mas é aumentar a impulsividade. A pessoa fica mais liberada na impulsividade e ainda não está conseguindo raciocinar com clareza, não é isso, Jaqueline? Foi exatamente o que aconteceu comigo, porque tem um período de 10 a 15 dias, né, para o remédio fazer efeito. E pode ser que esse remédio, né, na época, não estava fazendo efeito. E foi o que aconteceu. Né? Eu tive que trocar de remédio uns 4 vezes. Sei. Então, até você trocar o remédio, tem um período. E esse período é o período crítico, é o período que os familiares têm que ficar, todo mundo tem que ficar atento. Né? Então, assim, isso é muito importante. Porque antidepressivo, ele demora de 4 a 6 semanas para fazer o efeito sobre os sintomas depressivos ou até alguns sintomas de ansiedade. É diferente de um tranquilizante. Se eu tomo um tranquilizante, ele faz efeito via oral, tipo clonazepam, bromazepam, não vou falar nome comercial, né, alprazolam, em 40, 50 minutos faz efeito. Então, se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, que não é tão grave assim, ela pode tomar um comprimido tranquilizante hoje, tomar só daqui a 2 dias, porque amanhã ela vai estar bem. Mas antidepressivo, tem que tomar aquela série, é igual antibiótico, tem que tomar uma série e o efeito terapêutico ele é mais demorado. Então é nessa faixa aí, no primeiras 2, 3 semanas de uso do antidepressivo, no paciente deprimido grave, que tem ideia suicida, que a família tem que vigiar 24 horas por dia. Exatamente. Jaque, como você saiu daquela fase densa, pesada, de tentativas de suicídio? Foram mais ou menos quantas tentativas? 3, 4? 4. 4 tentativas. 4. Faz quanto tempo que você tentou o suicídio pela última vez? 1 ano, 2 anos? 2013. Foi em 2013, então 3 anos mais ou menos. O que mudou de lá para cá? Como você viveu esses últimos 3 anos sem mais tentar suicídio? Por quê? O que aconteceu? Como você tem vivido? Darleide, a minha psiquiatra, muito sábia. Também? Também, né? Ela falou: Jaque, você vai ter que fazer exercício físico. E eu tinha pavor de exercício físico. Pavor. Nunca fiz na vida, nunca tinha feito na vida, né? E ela me falou, olha, você parou de trabalhar, você não pode voltar mais ao trabalho, você tem uma mente agitada, então você vai precisar fazer um exercício físico que possa preencher essa lacuna. E ela me deu uma ideia de fazer artes marciais. Né? E eu fui atrás do Muay Thai. E né? tem feito. E então tenho você fez mudanças no seu estilo de vida. Estilo de vida, exatamente. Outra coisa que eu também que me ajudou muito, né? Eu consegui finalmente, depois de 4 vezes trocar os remédios, me encaixar num bom remédio, né? Uhum. E busquei a vida espiritual, né? Na minha última tentativa, né? Eu desci as escadas da minha casa, numa hora da manhã, e tive um lindo encontro com Deus ali, né? Foi ali que eu vi que eu precisava voltar para Deus. Ele está falando, né, Darleide e a Raíssa, a Jaqueline está falando desses procedimentos que são realmente extremamente eficazes para tratar depressão e até para prevenir a depressão, né, ou outros transtornos. Quer dizer, no caso do tratamento, você usou a medicação, o apoio psiquiátrico, profissional, né, psicoterapêutico, o apoio da família. Você, então, acolheu essa ideia de praticar exercícios físicos, porque, em geral, o que o paciente deprimido diz assim, quando a gente sugere atividade física, que é muito importante para o cérebro? Quando eu melhorar, eu vou caminhar. Mas é o contrário, tem que caminhar para melhorar.
O difícil é o paciente deprimido realmente sair da cama para caminhar. É muito difícil, não é frescura, não é para chamar atenção, é que o cérebro não está funcionando legal. Mas alguém tem, como a Raíssa falou, você pegava sua mãe com respeito, não, mas vamos sim, vamos sair. Tem que fazer isso porque no exercício físico, o cérebro começa a produzir alguns neurotransmissores que vão ajudar a corrigir o estado depressivo. Porque se a gente pensar bem, o que forma o pensamento do ponto de vista biológico? É o cérebro, né? Agora, o que no cérebro? Química e eletricidade. Então, a gente pensa em função de química e eletricidade, não só isso, mas também isso, claro, basicamente. Então, quando a pessoa vai caminhar, faz exercício, ou faz natação, ou faz bicicleta, enfim, ela ativa certas neurotransmissores que vão ajudar realmente a melhorar o estado depressivo. Então, isso é muito importante na depressão. As pessoas que tratam a depressão com medicação, com psicoterapia e não fazem exercício físico, demoram mais tempo para recuperar do que aquelas que também fazem exercício físico. O que sua mãe fez de mudanças na sua vida? Eu ainda quero voltar com você, Jaqueline, para você me falar como foi desenvolver esse aspecto espiritual e como isso tem se mantido, e se isto te livrou definitivamente da depressão, ou se teve recaídas. Acho que é importante falar das recaídas, porque aí tem gente que cai nela, cai outra vez em depressão e diz, olha, não estou bem, tá vendo, não tem jeito, e já se desespera. Então, já volto contigo para falar desses aspectos. Raíssa, o que mudou na vida da sua mãe e na vida de vocês como família, depois do episódio da última tentativa de suicídio da sua mãe e que tenha sido a última para todo sempre, graças a Deus? Eu brinco que o que aconteceu com ela a salvou, porque ela teve que decidir se ela queria viver ou se ela queria morrer. Porque ela estava muito debilitada. É diferente da situação da Jaque, que a dor dela é na alma, mas ela está inteira. A minha mãe ainda está em processo de recuperação. Então, eu não posso falar, mãe, vamos correr, vamos fazer alguma coisa, vamos viajar. Então, tem que tomar muito cuidado. Processo de recuperação fisicamente falando, inclusive, né? Muitas sequelas, quebraduras. Muita sequela, ela tem muita dor na coluna. Então, assim, o que a gente gosta de fazer muito? Desde o primeiro momento, a gente se agarrou com Jesus porque a gente sabia que era o único jeito de sair daquela situação. Então, a gente gosta muito de ir para a igreja, gosta muito de cultuar. Aí vai para a igreja, fica muito sentada, começa a doer a bacia, a coluna. Então, a gente tem que lidar com isso com muito cuidado. Mas a gente tenta a distrair, fazer com que ela pense que essas sequelas vão passar. Mas eu vejo que o emocional dela é outro. Porque uma pessoa que chegou na condição dela, eu lembro nas primeiras horas depois do acidente, o meu pai disse que ele tem a mesma sensação que eu tive. Parecia que da cabeça para baixo tinha virado caquinho. Você pega esse copo, joga no chão, era a mesma coisa. Foi assim que os médicos a descreveram para nós. Então, assim, ela estava extremamente debilitada e por alguns momentos eu cheguei a pensar, meu Deus, com o psicológico que ela tem, ela não vai aguentar, porque quando ela perceber que ela está absolutamente dependente, uma pessoa na condição que ela estava, naturalmente, nós até compreenderíamos se ela falasse, não, eu não quero tentar, me deixa aqui quieta. Mas não, Deus a inspirou a viver e ela se esforçava em cada movimento. Quando ela começou a ter de volta os movimentos do braço, ela comemorava aquilo com muita alegria. Então, assim, nós comemoramos hoje as pequenas conquistas. Quando ela começou a escovar os dentes sozinha, quando ela começou a se sentar, meu Deus, que alegria, eu estou sentada sozinha. Né? Quando ela deu os primeiros passos, então, nós nos alegramos com as pequenas coisas. Doutor César, o que acontece? Pois não, pode falar. É interessante que as duas comentaram, né, além do fator técnico de medicação, né, de orientação da família, de psicoterapia, né, elas comentaram sobre esse fator espiritual. Existe um autor, se o pessoal de casa quiser, é só digitar Harold, Harold, Koenig, Dr. Koenig. Ele é professor de psiquiatria da Universidade da Carolina do Norte, Universidade de Duke, universidade famosa norte-americana. O sobrenome é Koenig, Koenig. Ele tem estudado esse link entre saúde mental e espiritualidade. Tem vários livros dele, e se digitar na internet vai achar texto em português, quem não sabe inglês. Então, ele fala isso, as pessoas que desenvolvem
um sentido espiritual para a vida e têm um apoio espiritual para a vida, elas têm melhor chance de recuperar, de não recair, né? Ou de se recair, não recair de maneira tão grave assim, porque esse fator espiritual ele dá uma sustentabilidade. E eu estou falando de oração, de crer num Deus amoroso, de estudar a palavra de Deus. Isso dá uma segurança para as pessoas, não é, Jaqueline? Você disse que estava descendo a escada para tentar o suicídio aquela última vez, e que tenha sido a última, pelo amor de Deus. Sim. E aí você teve uma experiência ali muito especial. Dailide, eu estava afastada, né? E acaba que o mercado financeiro vai te deixando cética, vai te deixando mais fria, Envolvida demais com os envolvida negócios, né? demais, né? E ali, quando eu desci as escadas, eu tive vontade de virar à esquerda para ir à cozinha, porque eu ia cortar os pulsos. Estava nítido na minha mente, eu iria cortar os pulsos naquela noite. Eu senti uma força me levando para uma sala de televisão na minha casa à direita. E assim que eu achei estranho, porque estava muito claro e ela fica fechada, né? E tinha um clarão ali dentro. E eu achei estranho, olhei para um lado, olhei para o outro e senti uma força me puxando para o chão, onde eu ajoelhei e veio uma voz firme na minha mente dizendo: abre a Bíblia agora. E tinha uma Bíblia ao lado que o meu marido tinha me dado, eu não lia. E eu abri, e ali naquela hora abriu, e tinha a figura de Jó, com a cabeça baixa. E embaixo tinha escrito assim: eu não quero mais viver. E era exatamente aquilo que eu estava sentindo na hora. Eu não queria mais viver. E eu pensei comigo, como esse Jó, esse personagem bíblico, que eu nunca li, eu quero ler a história dele, quero entender, quero ver. Como é que ele saiu? E aí eu fiquei encantada com aquilo. Foi como se eu tivesse, foi um primeiro amor, assim, foi como se eu tivesse descoberto a vida, né? E eu passei a me ligar com Deus todos os dias, depois daquele dia, depois daquela noite. Ela acreditou que, se Jó passou por uma tristeza tão profunda ao ponto de desejar a morte, uma história da Bíblia, um personagem bíblico, ela pensou, se ele passou o que eu estou passando, ele deve ter superado e eu posso superar aprendendo com ele. E aí ficou na palavra. O que mais? A gente conta para você logo depois do intervalo, é bem rapidinho. Fica aqui com a gente, o consultório de família é feito com muito amor para você. Quero aqui mandar um abraço muito especial para os meus amigos em Santarém, onde esteve a Caravana Novo Tempo neste último final de semana. Foi uma delícia estar na Campal, realizada ali naquela cidade linda. Conheci aquele lugar incrível chamado Alter do Chão. Gente, o que é isso? Fica a dica para vocês, o que é aquilo. Fiquei impressionada com tanta beleza, mas um beijo por todo o carinho, por todo o amor, por toda a atenção aos Anjos da Esperança, quem é a ajudadora aqui da Novo Tempo, muito obrigada. E a todos que organizaram, que cuidaram da gente, que cuidaram das refeições, com tanto carinho, com tanto amor, que passearam com a gente nas horinhas que sobraram ali antes de voltarmos para casa. O pessoal da MOPA, né, que é o nome que se dá à organização da igreja ali naquela região, um beijo para vocês, muito obrigada, foi ótimo a todos. Uma delícia. Próxima caravana, acho que é em Vitória, no Espírito Santo, no final de outubro. Estaremos aí nessa cidade lindíssima também. Vamos continuando aqui a nossa conversa hoje, o nosso último bloco já, falando sobre essa questão do suicídio, que é tão viva na mente de muitas pessoas, a ideia de morrer. Temos a presença do Dr. César Vasconcelos de Souza, que é psiquiatra e está nos ajudando. Quero dar uma dica para você. Além de pedir a nossa revista, Fique Leve, é um presente nosso para você, para te ajudar a viver. Eu indico o site do Dr. César também para você acessar e tem muito material ali disponível para você. Doutor, D-O-U-R, sabe assim como se escreve? Doutor César Vasconcelos. Doutor César só. .com.br, doutorcesar.com.br, vai entrar no GC aí depois para você também. Estamos recebendo a Raíssa Barros, um beijo para Eliane, a mãe da Raíssa, que esteve comigo no outro programa. Muito obrigada por ter vindo contar a sua história, e hoje a Raíssa como filha.
e a Jaqueline, que antes de ir para o intervalo, dizia de como foi a experiência dela no dia em que ela tentou pela última vez o suicídio, mas nem chegou a ir à cozinha, onde ela tinha a intenção de cortar os pulsos com a primeira faca que ela encontrasse na cozinha. Tem uma experiência espiritual, um encontro com a palavra de Deus, e então ela vai tornar-se alguém mais voltada para a fé, e isso a tem sustentado até hoje. Dizer isto significa que você não teve mais nenhum episódio depressivo? De jeito nenhum, muito pelo contrário, Darleide. A ciência fala que a depressão não tem cura, mas eu me sinto curada pelo fato de que, quando eu tenho os meus episódios de depressão, quando eu sinto a tristeza, quando me vem alguma coisa à mente, eu sei que eu tenho a mão de Cristo. E essa mão maravilhosa tem me sustentado. Eu sinto que Ele me puxa e fala, vem comigo que eu vou te ajudar a carregar esse fardo. Você se sente compreendida, amada? Amada, compreendida, leve. Claro que tem os momentos, né? O depressivo, ele tem os momentos dele. Né? Tem os momentos que eu quero ficar sozinha. Que não quer orar, não quer ler a Bíblia. Que eu não quero orar, que eu não quero ler a Bíblia. Mas eu não esqueço nunca da experiência que eu tive com ele. E é através dessa experiência é que eu sei que esse Deus me ama tanto. Que Ele cuida tanto de mim, Da que Ele tanto me quer bem. Aquela experiência passada ou no seu dia a dia? A experiência passada, que foi muito forte na sala de televisão, e no meu dia a dia. Né? A mão dele comigo, no meu dia a dia, tem me sustentado todos os dias. Todos os dias. É uma coisa assim, incrível. E é interessante, né, que realmente você está falando isso, e um dos componentes que a gente ensina as pessoas que estão com depressão, ou já tentaram, ou podem tentar suicídio, ou que não estão em depressão, mas que podem fazer uma prevenção, é realmente desenvolver vínculos com as pessoas, vínculo com Deus, né, o Deus da sua fé, eu chamo Deus Criador, mas um tipo de vínculo com Deus, uma intimidade com Deus, que ajude a desenvolver a esperança, né, porque a desesperança está no núcleo do pensamento depressivo e suicida, e um sentido para a vida que dê significado a essa vida, né? Significado no sentido de que o que você pode fazer para ajudar as pessoas, né? E você está falando uma coisa que você está sendo honesta, né? Quer dizer, o paciente deprimido, depressão tem muitas recaídas. Depressão tem leve, moderada e grave, e a grave com ideias suicidas, a moderada também, pode ser ou não. Mas uma coisa que ajuda muito é a pessoa ela aprender a lidar com seus pensamentos. Então, o deprimido ele pode sair da depressão, estar estável, mas ainda vir alguma onda de pensamento pessimista. Então, a gente vai ter que aprender a dar 2 passos para trás e olhar esses pensamentos pessimistas e não dar bola para eles, tipo assim, não é? Porque eles ainda vêm. Porque vêm, eu acho que pode ser pressão espiritual, da guerra espiritual, pode ser alteração de bioquímica cerebral ainda, pode ser um hábito de distorção de pensamento que não foi muito bem resolvido ainda, né? Então é importante isso que você está conseguindo fazer. Você se agarra a Deus, você tem fé que Jesus te ajuda e você luta para não deixar que os pensamentos que voltam, né, pensamento negativo, tomem conta da sua cabeça, né? Isso é um fator muito importante. Mas nunca mais foi na mesma proporção, ou sim? Nunca mais na mesma proporção. Nunca mais. Eu tive uns episódios há uns meses atrás, tive uns episódios um tanto graves, mas daquele jeito nunca mais. De querer ficar no chão, de me esconder, não, daquele jeito não. E o maridão? Maridão junto? Maridão junto. Tomei os 20 comprimidos, né? Peguei cada um, nem sei quais. Peguei 20, que eu não sabia quais. Tomei, nada. E meu marido, um guerreiro. Como assim? Em que momento isso aí? Isso foi antes da experiência. Do pulso. Ah, tá. Uma das tentativas foi essa? Uma das tentativas foi essa. Okay. E outra coisa interessante é que a Raíssa falou aqui na questão no outro bloco, né, quando a sua mãe estava recuperando fisicamente, parece que toda a família vibrava quando ela conseguia voltar a ter uma função, por exemplo, do corpo, né? Então, valorizar os ganhos, isso é muito importante,
né? Inclusive no livro de Lamentações, na Bíblia, Lamentações, acho que capítulo 3, verso 21, diz assim, eu vou chamar à memória aquilo que me dá esperança. Então, é isso, né? Sua mãe, talvez ela conseguiu ir lutando também, quando ela via que conseguia escovar o dente, né? Para quem estava toda quebrada, era uma grande vitória. Então, valorizar os ganhos, valorizar o apoio que tem acontecido na vida, né? Isso ajuda a não cair, a não recair no quadro depressivo. Raíssa, sua mãe tentou, melhor, fez uma cirurgia para recuperar, tentar recuperar o calcanhar, que ficou muito destruído, e a cirurgia não foi bem. Como que ela reagiu a essa frustração? Por alguns leves momentos você via ela brava e de repente o Espírito Santo falava com ela e ela dizia gratidão. Eu estou viva. E é isso que importa, o milagre que Deus operou na minha vida. É muito triste, porque ela brinca. Ontem mesmo nós estávamos conversando, ela falou assim, poxa, mas essa ferida já vai fazer 2 aniversários, já vamos comer bolo. Mas a gente entende. E não fecha, né? E não fecha, como eu estava comentando, é o pior lugar que você pode ter no corpo para ter uma ferida, é o calcanhar. Ela já fez 4 cirurgias diferentes para tentar recuperar esse pé e não obteve sucesso. Mas é sempre buscando comemorar, né? É como se, quando você tem uma tentativa de suicídio tão grave como a dela, é literalmente nascer de novo. É como se ela fosse um neném aprendendo a refazer tudo de novo, a caminhar, a viver, a ter novas perspectivas. Inclusive, ela se prontificou a fazer uma espécie de campanha, né, que chama-se Todos contra a Depressão. Tem uma página no Face, tem o Instagram dela também, Todos contra a Depressão. Você pode, inclusive, acessar e acompanhar como é esse dia a dia, essa luta da Eliane, esse trabalho de não somente ela manter-se sobrevivendo um dia de cada vez, mas, inclusive, chamar outros para a experiência da vida, dizendo assim, olha, não façam como eu fiz, não vale a pena, não é esse o caminho, todos contra a depressão. Doutor César. Voltando aqui a Jaqueline, que trabalhou no mercado financeiro. O mercado financeiro é uma profissão bastante estressante, mas também de grande retorno financeiro para aquelas pessoas que sabem trabalhar bem, você é uma boa profissional. A pergunta é o seguinte, o que você está fazendo, não mais trabalhando no mercado financeiro, e isso não causou uma tristeza, não é um gatilho para você ficar deprimida porque você não está mais naquele pique, produzindo profissionalmente, ganhando e tal? Como é que é isso? Doutor, me pegou. Porque depois eu quero falar uma outra coisa, que é um estudo científico que fala sobre isso. Vai lá. Então, é muito difícil, gente, muito difícil, porque foi de repente, né? De repente eu parei. E aí, a minha sorte não, Deus, em primeiro lugar, são os meus 2 filhos lindos, Davi e Theo, um beijo da mamãe. É que eles estão ocupando a minha mente. Eu tenho um menino de 6 anos e um menino de 8, né? Estão me dando muita alegria e isso está me fazendo continuar. Que antes você era mãe profissional, mas a sua dedicação exclusiva era a profissão, né? Hoje você tem dedicação exclusiva à sua família. Isso tem preenchido o teu tempo, o teu coração? Isso tem motivado você a viver? A viver. Eu passei a enxergar meus filhos. Aquela história de há males que vem para bem, né? Então, eu acho que... sabe que eu fico até feliz? Eu fico feliz. Porque se não tivesse acontecido isso comigo, eu não estaria vendo os meus filhos, eu não estaria tendo um relacionamento saudável com meu marido. Né? Então, realmente, vai ao encontro, né, do que alguns estudos científicos mostram. Eu li um estudo recente que foi feito com países de primeiro mundo da Europa, né, e países nórdicos também, como Dinamarca, etc., e se verificou por que em algum desses países também tem uma taxa de suicídio importante. E as conclusões dos estudos mostraram de que algumas daquelas pessoas deprimidas e tal, elas estavam sofrendo porque elas estavam querendo copiar o modelo econômico da vida de algumas pessoas, como se
só tendo aquele tipo de nível de vida, de padrão de vida, que elas poderiam ser felizes. Então, isso as deixava deprimidas e algumas até ficavam, claro, com a ideia suicida, porque também tem uma fragilidade pessoal, né? Então, uma das coisas para ajudar a pessoa deprimida, duas eu falo, se você está assistindo o programa e está com a ideia de depressão, ideia de suicídio, pense nisso, seus filhos, né? Seus filhos, sabe, a pessoa que suicida nunca mais sai da cabeça de uma criança, de um filho, isso não se apaga mais. E os seus filhos precisam de você. A pessoa deprimida acha que não, o pai cuida, a mãe cuida. Não, o filho precisa do pai e da mãe. E outra coisa muito importante é isso, né? Ou seja, Jesus falou assim, a vida é mais importante do que o vestuário, né? O que é isso? Então, a simplicidade, que não é mediocridade, ela produz mais felicidade do que a luta desenfreada de agonia para ter um padrão de vida alto, mas padrão de vida alto não é a mesma coisa que boa qualidade de vida emocional e espiritual. Não é mesmo. Outra coisa importante também, para quem estiver assistindo, é não ter vergonha de assumir. Não ter vergonha, porque existe ainda um preconceito. De assumir o quê, Jaqueline? De assumir a depressão. Né? De assumir a depressão. Eu tenho depressão, eu preciso me tratar, eu preciso me cuidar. Né? Se voltar para Deus, isso é muito importante. Né? Concorda, Raíssa? Com certeza, eu acho que você ter fé em Deus e entender que a vida tem um propósito faz você conseguir agradecer todos os dias por estar vivo, porque estarmos vivos é um milagre, né? Então a fé faz toda a diferença nesse momento de dor. Doutor César, suas palavras finais para quem está acompanhando e sentindo esse momento, assim, até como um momento de tomada de decisão para viver, mas a angústia está ali no coração. Está ali. Jesus é honesto. E ele falou que no mundo teríamos aflições. Todo mundo tem angústia, mas nem todo mundo tem desespero, né? Então, a Bíblia, a oração, a sua espiritualidade, que é a conexão com Deus, ajuda a lidar com a angústia que não tem jeito. Porque até no livro de Naum, capítulo 1, verso 9, a última parte, diz lá, não virá angústia segunda vez. A primeira é qual? É essa, né? Então, aprender a lidar com angústia é uma sabedoria e uma possibilidade, né? E a oração, a palavra de Deus dá muita força para isso. E eu diria assim, olha, o que é bom do que a gente sente, né, passa, mas o que é ruim também passa. Isso também vai passar. Né? Não dê bola para os pensamentos de suicídio, porque isso pode ser fruto de distorção de pensamento, você está fora da realidade, seu cérebro não está funcionando bem, então se agarre com alguém, peça ajuda, como Jaqueline falou, e confie em Deus, estreite seu relacionamento com Deus e procure ajuda profissional também, porque você vai sair disso e não precisa fazer essa besteira, porque a vida é muito importante e bela, né, Dani? Com certeza. Obrigada, doutor César. Raíssa, muito obrigada, viu? Só uma palavrinha para quem está de olho em você e pensando como foi conviver com essa ideia suicida da mãe, mas hoje poder contar vitória. É maravilhoso você poder contar uma história de suicídio, mas que é uma tentativa. Eu tenho o prazer de ter as respostas, de tentar compreender o que levou a minha mãe a fazer isso. Mas tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade, pessoas que perdem o seu pai, perdem a sua mãe. Então, você que tem filhos, você que se importa com a sua família, você que os ama, lembre-se que eles se importam com você, mesmo que você pense que eles não se importam. Mediante uma situação como essa, não é possível você não sofrer junto. Então, procure a ajuda dos seus familiares, converse com eles. Por mais incompreensivo que as pessoas que estão ao seu redor possam parecer, elas te amam e elas estão por perto para te ajudar e para te amar. Obrigada, Raíssa. Jaque. Darleide, o que eu tenho para dizer todo mundo já disse tudo, né? Se agarre com Cristo. Só Ele por nós. Ele é maravilhoso. Ele segura a gente no colo e nos dá muito amor. Amém. Obrigada. Tão bom ouvir palavras de ânimo, de força, de esperança, mas que tem história de vitória, de vida para contar. Pode ser que você tenha um outro episódio que não tenha um final como este aqui para contar. E reste alguma tristeza muito profunda, uma falta muito grande, uma saudade muito grande, e é tudo muito legítimo. Mas a este grupo de pessoas
fica aqui o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa palavra de esperança ao seu coração. As coisas do passado e que estão fora do nosso alcance, da nossa condição de mudá-las, deixe-as aos cuidados do Senhor. Ele tem cuidado e atenção para todos os casos. Ele é o único que pode olhar para trás e para frente e saber conduzir essa história. Hoje, olhe para você, olhe para a sua história, olhe para o seu momento. E olhando para si e não vendo condição nenhuma de viver, lance o seu olhar sobre Jesus. Ele é o Deus da vida, é o Deus da esperança. Confie e coma cada promessa de Deus escrita na sua palavra, como se come uma folha da árvore da vida, como se fosse um remédio último para que você se agarre a ele e alcance a saúde plena. Confie na palavra de Deus e viva pela palavra, porque aquilo que vem de Deus é para salvar você. Um beijo e até a semana que vem aqui no Consultório de Família.